Se tem uma coisa que eu sei que tu gosta de aprender, são processos de criação que você consegue se inspirar para poder criar parecido também, né? Esse vídeo eu sei que vai ser interessante para você, então já te peço, elimina distrações, foca aqui, se necessário pega teu bloco de anotações, pega teu notebook, pega alguma coisa que você vai anotar, para que você consiga gravar e aprender como que é o meu processo de criação de identidade visual e como você pode aplicar para você também criar projetos assim como eu. Fala turma, tudo bom? Meu nome é Matheus, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu conto um pouco sobre os bastidores de como é ser um designer, ensino para você também como é a minha profissão e acredito que você pode se tornar um designer muito melhor aprendendo as técnicas que eu vou te ensinar aqui, beleza? Se tem uma coisa que eu percebo que no meu Instagram dá engajamento é quando eu posto o meu processo de identidade visual. Tem muito salvamento, tem muita coisa, mas eu não consigo ver se essas pessoas que estão salvando estão aplicando. Então, se tu salvou o meu post de processo para construir identidade visual e não aplicou aí, tá perdendo, hein? Tá perdendo, que tu pode agregar muito mais valor para os teus clientes aplicando essa minha estratégia, esse meu método de criação, tá bom? Você tá vendo ele agora na tela. É tudo isso que eu faço, tudo isso de forma resumida, né? Somente com os tópicos e pontos ali. Eles estão organizados de uma forma que eu consigo olhar e saber qual que é o próximo passo que eu tenho que dar. Às vezes, é claro que é natural dentro do nosso processo, nem tudo é organizado, às vezes existe um caos criativo, principalmente para nós designers, e tudo isso faz parte para que a gente consiga chegar no resultado final tudo certo. Por que eu estou te falando isso? Não está numa ordem cronológica, da primeira coisa que eu faço até a última. É todo um processo que é feito para que não tenha erro, para que a sua marca ela seja única, exclusiva, que ela tenha o seu diferencial. Então, isso leva tempo, isso leva esforço e é por isso que vale grana. Beleza? Eu inicio meu projeto fazendo o contrato, onde o cliente assina o contrato e ele se compromete a fazer a parte dele e eu assino o contrato me comprometendo a fazer a minha parte. O contrato é uma coisa muito simples, é só para estarem alinhadas as duas coisas e chegar no final não ter surpresas. O contrato é feito justamente por isso. Eu quero acertar com o meu cliente antes do início do projeto para que ele esteja na mesma página que eu e que a gente conduza o projeto com maestria. É isso que a gente quer. Contrato assinado, a gente vai para a próxima parte, que é a parte do briefing. O que é o briefing? O briefing é onde eu preciso ter algumas respostas do cliente, né? Eu não consigo ter uma bola de cristal para poder fazer algo e atingir o cliente de uma forma que eu queria. Então, nada mais é de eu fazer algumas perguntas para conhecer a história da empresa, conhecer o público da empresa, conhecer algumas outras coisas que me fazem ser assertivo com esse projeto. Quando você não faz um briefing, às vezes você não tem um alvo para poder atirar, você não tem um local para poder alcançar. E geralmente o alvo é o cliente do teu cliente. Então é isso que eu presto atenção e faço perguntas estratégicas. E essas perguntas, né, não tem regra, falar assim, você deve fazer isso, você não deve fazer. Você tem que fazer o máximo de perguntas possíveis para você conhecer o cliente. E tudo isso vai te ajudar a ser assertivo no conceito que você vai criar para a marca, ser assertivo na paleta de cores que você vai definir. Fiz o briefing, ficou completo, consegui pegar as informações do cliente. A gente vai para a próxima parte, que eu vou começar a pegar esse monte de texto, essas imagens que eu peguei com o cliente na reunião de briefing. Eu organizo elas de uma forma que eu consigo visualizar mais rápido, né? Então isso é uma parte legal do meu processo, que me ajuda a definir qual que é o público-alvo do cliente, me ajuda a definir quais são as cores pré-definidas para o projeto, quais são os concorrentes do cliente. Então fica mais fácil. É como se estivesse desenhando um projeto já, sabe? Tá difícil, quer que desenhe? Então você está desenhando mesmo o teu projeto. É nesse sentido. Você está deixando mais fácil, está ilustrando todo o passo a passo que você precisa dar para o teu projeto sair bem. Depois que eu organizei as informações, aí começa assim a análise. Eu vou analisar o concorrente, vou dar uma analisada no mercado em si, vou dar uma analisada na empresa do cliente, vou fazer o meu diagnóstico. Essa análise que eu faço, eu não aprofundo muito bem os pontos, é uma análise mais rasa, mas tudo para poder me deixar num terreno seguro de que esse projeto vai andar bem. Depois da pesquisa feita, depois de ter organizado ali algumas informações e a pesquisa ela ter pelo menos me dado uma visão um pouco mais ampla do projeto, eu não precisei tão aprofundar tanto em cada ponto, mas eu tenho uma visão ampla de qual que é o solo que eu estou pisando, eu organizo isso para mostrar para o cliente. Aí eu faço um mood board, que seria um painel de inspirações, um painel de referências, um painel do que eu já trouxe para o cliente, do que eu estudei. Então isso pode ser marcas concorrentes, paletas de cores, por exemplo, pegar fotografia, tudo isso para mostrar para o cliente e a gente passar por um processo de afunilamento, né, com as pesquisas que eu já fiz e mostro para ele se está de acordo com como é a empresa dele, do que ele espera da marca, né? Isso é um ponto interessante ele participar disso,
porque ele se torna mais presente e no final a aprovação é mais garantida. Beleza, mood board criado, apresentado para o cliente, a gente afunilou o projeto, funilou as referências que a gente vai seguir e começam-se os rascunhos. Começa a parte onde eu trago para o papel, eu até gosto, eu tenho aqui um caderno, aqueles que se usava na escola quando era criança, sabe, aqueles cadernos de desenho? Eu gosto de rascunhar nele, tirar um pouco das minhas ideias da mente, passar para o papel, para que dê certo. Definido o rascunho, eu passo para a parte então que eu tiro do papel e levo para o computador. E aí a marca ela começa a ganhar vida. E quando ela está tomando forma ali, eu também escolho a tipografia, que seja a fonte que vai compor pelo menos ali o logotipo, né? Eu escolho também a paleta de cores. Vetorizei o logotipo, escolhi a tipografia que vai ser composta no logotipo, escolhi a paleta de cores, né? Quando eu escolho a tipografia que vai no logotipo, né? Que é a fonte que está ali escrita, que está o nome. Depois disso eu também tenho que escolher a fonte que vai ser utilizada nos textos. E eu não gosto muito de usar a mesma fonte que é do logo nos textos, seja na rede social, seja nos documentos que a empresa vai fazer depois, porque eu gosto que o logotipo ele seja exclusivo. A Coca-Cola ela tem um logo muito emblemático, né? Muito famoso, e a gente sabe que ele é um logo tipográfico, é um logo feito por letras, né? E se não vem em outra parte da comunicação visual da Coca-Cola, esse logo dela é numa forma de texto, por exemplo, numa campanha. Se não vê, por exemplo, a Coca-Cola fazendo um post, que com a mesma fonte que está escrito o logo, está escrito o texto. Você não vê isso, porque é uma forma bem específica de ser aplicado, né? Ela está aplicada somente no logotipo. Eu gosto de usar esse conceito nas marcas que eu crio. Já usei a mesma fonte do logo nos textos, por exemplo, já usei. Mas é uma coisa que depois com o tempo eu percebi que seria mais interessante eu fazer dessa forma. Tá bom? Terminei isso então, vi elementos gerais, comecei a ver grafismos, vi se vai ter texturas na marca, se ela vai ter alguns outros elementos, como que eu vou aplicar, se vai ter os famosos patterns, né, que são os padrões de repetição, como que eles vão funcionar. Faço os testes finais de como é que a marca ela vai se comportar, vejo se é isso mesmo, começo a analisar ela, e aí eu começo a criar as aplicações. O que é que seria isso? Eu começo a levar a marca do cliente para o mundo real, onde eu pego, por exemplo, o cliente é mecânico, eu pego essa marca dele e estampo na camisa de um mecânico, por exemplo, para ele ver como que seria o uniforme da empresa dele. Isso aí tem uma infinidade de coisas que eu posso fazer para tornar a marca real, para o cliente visualizar como que vai ser a marca dele de verdade. Posso fazer fachada, posso fazer papelaria para ele ver, posso fazer post para redes sociais. Então, aplicar a marca na vida real, sabe? Como é que essa marca vai ser usada? Como é que eu vou usar essas cores? Como é que ele vai usar essas fontes? Então começa a destrinchar essa marca, começa a espalhá-la por várias vertentes para mostrar para o cliente isso numa apresentação. Falando da apresentação, agora é a hora que eu faço ela. Agora é a hora que eu faço a apresentação, e a minha apresentação ela tem um teor diferente. Eu não gosto de fazer um PDF corrido e falar assim, apresentação de identidade visual, marca tal e ser aquele monte de texto. A minha apresentação de identidade visual, pelo menos é o que eu gosto de fazer por aqui, o que eu testei, já validei muito. Eu gosto que ela seja um impacto. E eu gosto de fazer como grandes marcas fazem para anunciar sua marca para o mercado. Elas não vêm com textão e fica falando, fica lendo, fica tudo mais, né? Eu gosto de fazer ela de forma impactante. Já fiz vídeo para apresentar, sabe? Vídeo que você junta alguns outros vídeos, você vai narrando. Eu gosto de narrar, então essa é uma experiência legal. Ou então na própria chamada de vídeo com o cliente, eu vou conduzindo eles, mesmo que o PDF tenha pouco texto, mas eu vou conduzindo, eu vou contando uma história. Esse é o famoso storytelling, tem uma narrativa que vai no começo, vai dar curiosidade para ele conhecer logo a marca. Quando chega no meio, ele entende o começo e aí dá mais curiosidade para ver o final. E quando chega no final, ele viu que fez todo sentido as minhas escolhas, que fez todo sentido a direção que eu tomei para o projeto. E aí onde o projeto tende a ser mais assertivo. Gosto de usar duas formas. Ou eu apresento ele por chamada de vídeo com o cliente, ou então faço um vídeo para apresentar para ele. Geralmente é o que eu gosto de fazer quando o projeto ele é feito dessa forma completa. Às vezes acontece de fazer de outras formas, acontece. Mas essas são as duas melhores formas que eu gosto de fazer e que para mim dá mais certo. Projeto sendo aprovado, consegui ver aquele sorrisão do cliente, maravilha. Eu já passo para uma outra parte, que é a parte da aplicação da marca. Então eu vou guiar o cliente como ele vai fazer, não só o cliente, mas os fornecedores desse cliente. Eu crio um manual básico de identidade visual,
onde é um guia de como ele vai usar a marca. Mostra ali os principais erros que ele não deve cometer, mostra ali para ele quais são o código das cores, por exemplo, como é a família tipográfica, como que ele deve usar cada fonte. E é tudo para que seja um guia para ele usar e para os fornecedores dele usar. Matheus, mas que tipo de fornecedor é esse? Vamos dizer que esse cliente, como eu dei a ideia de um mecânico, esse mecânico ele tem um caminhão onde ele vai fazer reparos nos carros no meio da estrada, por exemplo. Ele é um mecânico delivery. Esse manual é um guia tanto para ele, também para os seus fornecedores que de alguma forma vão ter contato com a marca diretamente, para que eles não cometam erros e a marca ela continue sendo de acordo com como foi criada. Manual de marca criado, arquivos fechados, está na hora de entregar o projeto. E geralmente nessa parte de entrega, nem sempre ela é um ponto final, porque o cliente ele viu que na apresentação eu mostrei como que a marca dele vai ser feita na rede social. E aí ele pode brilhar os olhos e falar assim: Matheus, então eu queria que você fizesse meus posts. Também nas aplicações é feito o site. E eu, dentro da minha equipe, eu tenho um profissional que faz o site para os meus clientes. Como solucionar o problema do cliente de forma unificada? Se ele ter que ficar procurando profissionais a todos os lados, eu resolvo o problema dele de uma forma direta. Projeto entregue, o cliente me dá o feedback sobre a marca. Às vezes ele dá, às vezes ele não dá. Às vezes o feedback é percebido, ele não é falado. Né? Tem clientes que eles são mais emotivos e mandam textão, mandam áudio. Tem cliente que fala aprovado, é mais de boa. E o mais importante é saber que o sonho do profissional que está do outro lado ali está sendo realizado. Pode ter sido desiludido na vida, por exemplo, com empregos que ele teve. Ele sempre quis ser dono do próprio negócio, nunca conseguiu e finalmente ele conseguiu e agora ele está com a marca que é dele, ele pode chamar de dele. Então isso para mim é uma realização muito grande, ver sorrisos, ver pequenas, pelo menos um 10% de sorriso no cliente que são mais sérios ali, já é legal para mim, para saber que a marca fez sentido para ele, de que o sonho dele foi dado mais um passo para a realização. Se tu gostou desse meu processo, que ele pareceu gigantesco, mas você viu que ele é um pouco mais prático, dá um like aqui no vídeo, deixa um like aqui no vídeo. Agora, se surgiu alguma dúvida, Matheus, eu ainda não entendi o que é isso aqui que você faz, me ajuda a compreender melhor, você pode deixar um comentário aqui no vídeo que eu vou te responder com o maior prazer. Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. A gente se vê logo, que esse canal aqui vai estar logo mais cheio de vídeo para você assistir. Tamo junto, valeu!